Prontinho. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. É um prazer reencontrar alguns por aqui, né? Priscila, aí fazia tempo que eu não as encontrava, Ieda. Hoje, né, a gente vai ter algumas apresentações, dar continuidade ao nosso simpósio, que ontem foi muito rica, né? Foi muito rico. As apresentações foram muito interessantes. Eu não participei na parte da tarde, mas pelo que eu pude perceber, as discussões também foram muito interessantes. E hoje a gente vai dar continuidade com a proposta. Vou ler aqui uma parte do texto inicial para a gente dar início, tá? Certo. Cada tempo comumente herda inúmeros traços de um passado próximo ou distante. Dentre esses, podemos identificar, de um lado, aqueles elementos considerados arcaicos, por exemplo, os fósseis, e do outro, é possível reconhecer os modos de pensar, agir e se comportar de determinadas épocas e culturas. A residualidade faz parte do último grupo, pois estuda o remanescente. Os resquícios de pensamento de eras anteriores que persistem nas ideias propagadas na atualidade, refletidas nas obras literárias de um modo geral, né? Então, é mais ou menos essa proposta que nós temos da residualidade. A gente vai começar agora com a apresentação da Lidiane, né? Resíduo amoroso. Oi, Lidiane. Professora, é a Thaisa, só vou pedir licença que na hora da apresentação, quando faltar 5 minutos, ontem eu avisei pelo chat, mas a gente não consegue visualizar quando está apresentando. Então, eu vou ter que interromper mesmo por áudio para avisar, porque hoje, como tem mais pessoas, né, para a gente não ficar um tomando o tempo do outro. Tá certo, tudo bem. Ok, tudo bem, obrigada. Então, a gente vai começar com a apresentação da Lidiane Barreto Costa Neves, Resíduo Amoroso de Arte de Amar em A Escrava Isaura. Boa apresentação, Lidiane. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir licença aqui para eu compartilhar a minha tela, tá bom? Que eu preparei uma apresentação para vocês. E antes de começar, né, efetivamente a falar do meu trabalho, deixa eu logo apresentar aqui para vocês, que é mais interessante, já aparecendo o que eu preparei para vocês. Só um momentinho. Pronto, vocês conseguem ver minha tela? Tá carregando aqui. Ok. Assim que tiver tudo ok, aí eu retomo. Está aparecendo, Lidiane. Tá? Ok. Então, de novo, bom dia. E retomando a minha fala, eu queria apenas dar alguns detalhes, né, que esse trabalho aqui, ele é resultado de um desafio que me foi dado quando eu fiz a disciplina Textos Latinos pela Unicamp com a professora Patrícia Prata. E ela gostou muito da teoria da residualidade, ela nunca tinha tido contato, e ela me deu o desafio de aproximar isso com a recepção. Então, esse trabalho que eu estou apresentando a vocês é o resultado desse desafio, e eu espero ter alcançado ele. Então, o título do meu trabalho é Resíduo Amoroso de Arte de Amar em A Escrava Isaura. Além desse desafio, essa proposta também é o que eu estou trabalhando na minha pesquisa, no mestrado, pelo programa de pós-graduação em letras, pela UFAM, né? Aí eu tenho a professora Cássia aí como referência, que é também do programa. Eu sou aluna do programa, me chamo Lidiane e vou começar a minha apresentação. Antes de começar de trazer a análise, né, da comparação desse resíduo que eu percebo em A Arte de Amar e em A Escrava Isaura, eu penso que é interessante falar um pouco sobre a persona poética. Apesar de ser algo recorrente
né, dentro do estudo de obras clássicas, essa questão da persona, né, de existir um ego e não se tratar de obras que contenham um teor biográfico, por exemplo. Então, eu decidi trazer um pouquinho até para quem não tenha um contato, né? Então, a persona poética, ela é entendida como a máscara ou como um ego, né, que toma aspectos do autor. Aí, no caso, o ego ovidiano, ele toma o nome de Ovídio, fala na primeira pessoa, é como se não exatamente substituísse, mas é como se ele se passasse pelo autor, né? Então, quando a gente tem uma leitura, uma primeira leitura, por exemplo, de Arte de Amar ou de qualquer outra obra de Ovídio, a gente imagina que, na verdade, é o próprio autor que está sofrendo por amor, ou no caso da Arte de Amar, que está nos ensinando como alcançar aquela que ama, né, no caso. Mas, na verdade, se trata de uma persona, né, um ego que se apresenta na obra e que nos ensina, né, no caso do manual A Arte de Amar, né. Então, Ovídio, ele é um dos poetas elegíacos, e esse gênero, ele é marcado principalmente pela dor da separação amorosa, já que as amadas cantadas são normalmente cortesãs ou mulheres casadas ou divorciadas que mantêm um ou mais amantes, entre eles o eu lírico, representado pelos poetas. Essa definição, né, ela é de uma forma geral, pensando no gênero elegíaco em si, né? Mas Ovídio, ele apresenta, né, essas marcas gerais, mas ele tem umas características específicas, e no caso da Arte de Amar, a gente percebe que é um professor, né, um professor do amor, que ele ensina como os homens, né, se tratando no caso do livro 1 e 2, que é voltado para os homens, né, como eles vão conquistar a mulher amada, como eles vão, onde vão encontrar, né, como permanecer vive do amor. Então, tudo isso é apresentado na obra, no caso, Arte de Amar, e que são elementos que fogem dessa característica geral do gênero elegíaco. Então, a elegia romana, por vezes, pode ser improvável. Por que ela pode ser improvável? Porque há esse jogo apresentado pelo autor, né? Por quê? Porque ele cruza a realidade com ficção. Então, como eu havia dito para vocês, em uma primeira leitura a gente pensa que se trata do próprio autor, mas na verdade é um ego. Então, apesar de eu não poder fazer uma leitura biográfica, por exemplo, de Arte de Amar, mas eu tenho uma outra obra dele que se chama Trisha, em que ele apresenta o exílio, né? Ele foi exilado, e esse exílio realmente aconteceu, é um fato, mas não se sabe o motivo. Então, por vezes, eu vou ter informações que realmente, entre aspas, batem com a realidade, mas outras informações são fictícias. Então, é difícil você conseguir ter uma leitura biográfica justamente por causa desse jogo, né, ficção e realidade. E a elegia é caracterizada por isso, né? Ou seja, a leitura biografista é a leitura sobre o ego do poema, o que leva a pensar a elegia como falaciosa, como o Propércio diz, né? Que a elegia ela tem esse teor falacioso justamente por você não conseguir afirmar o vídeo estava sofrendo, o vídeo estava se relacionando com determinada moça, mulher, enfim. Mas, na verdade, se trata do ego ovidiano, não de Ovídio em si, ou seja, o autor de carne e osso. Então, o ego num texto literário, ele não é o autor, como eu já venho frisando aqui para vocês, né? Mas ele é algo que resulta de uma série de fatores, inclusive a tradição genérica, ou seja, do próprio gênero, né? De existir esse ego, né? De não se tratar, das informações que são dadas não se tratar de fato
dos autores, mas algo propriamente, digamos assim, literário, né? De criação, e a cadeia discursiva em que o texto se situa, esteja esse autor consciente disso ou não. Por quê? Porque, por vezes, os autores elegíacos, né, aí aqui eu falo no geral, Tibulo, Propércio, né, o próprio Ovídio, eles, por vezes, tinham consciência desse jogo que eles realizavam e, por vezes, não, né? Hoje nós percebemos com clareza, por estudos de diversos pesquisadores, né, de artigos, de livros, que esses pesquisadores se debruçam e nos trazem um novo olhar, né? E a gente consegue perceber isso. Lidiane, desculpa te interromper, mas coloca o slide para passar para a gente. Não está passando, não? Não, mas é só... Ai, meu Deus. Eu acho que faltou só clicar ali na apresentação e você colocar. Pronto, agora a gente está no que você... Tá vendo? Mas tá bom para vocês, então eu vou deixar assim, ó. Tá ótimo. Tá passando? Então eu estava lendo esse texto aqui. Ai, me perdoe. Tudo bem, não, tudo bem. Agora é só ir seguindo, dá certinho. Tá, então ok, eu vou prosseguir, né? Então, como eu estava dizendo, obrigada, professora. Então, como eu estava dizendo, né, por vezes esses autores eles tinham consciência e não, né, desse ego, disso que eles realizavam, né? Então, ao assumirmos o discurso, criamos um ethos, né, uma persona. Em todo discurso, mesmo naquele que é confessional, e nesse sentido a ideia de despersonalização de Eliot parece-nos fecunda. E aqui eu acho muito interessante, né, o que Vasconcelos fala, porque ele diz que mesmo que eu não consiga, né, quer dizer, não é que eu não consiga, mas que seja um pouco perigoso, né, fazer essa leitura biográfica, mas, de certa forma, o eu, né, e quando eu digo eu, os autores e nós mesmos, quando a gente escreve, né, uma pesquisa, a gente coloca um pouco da gente, né? Então, acho interessante isso que ele diz que, de certa forma, é confessional, o autor põe um pouco dele ali, né? Independente desse cruzamento entre ficção e realidade. Submetemos-nos nesses atos de fala mediados pela cultura e frutos da cultura, a regras de gênero, adequação da escolha lexical e muitos outros fatores, né? Então, por que nós colocamos um pouco de nós ao escrevermos um texto? Porque a gente coloca um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vive, né? Das nossas experiências. E a partir disso, tudo aqui que eu falei previamente para vocês sobre a persona poética, que eu considero muito importante, e aí sim a gente entra no meu desafio, que é aproximar a teoria da residualidade com a recepção, né? Então, a teoria da residualidade é uma teoria que eu já tenho familiaridade, eu trabalho com ela desde a graduação e estou trabalhando agora no mestrado, né? Então, com as aulas da professora Patrícia, eu pude observar que, apesar das teorias não serem iguais, obviamente, né, elas têm propósitos diferentes, mas há uma aproximação, né, há um mesmo objetivo, digamos assim, né? Então, eu observei que em A Escravizaura e em Arte de Amar, que são duas obras que eu estou trabalhando, né, na minha pesquisa, eu percebo uma aproximação das ideias amorosas, porque é como se, por exemplo, vou aqui pegar específico, é como se a Isaura, Álvaro e o Leôncio seguissem o manual de Ovídio. É como se eles tivessem lido o passo a passo dele para a conquista amorosa e para o jogo amoroso, né? Então, eu consegui observar isso e consegui perceber isso como um resíduo, né? Um resíduo amoroso. Então, a aproximação das ideias amorosas em Arte de Amar por Escravizaura nos remete à teoria do Roberto Pontes, né? Que é a teoria da residualidade. Esta teoria surge como uma coxa de retalhos. E quando eu falo coxa de retalhos, não é de forma pejorativa, mas de forma versátil, né? Porque Pontes consegue aliar várias teorias e vários conceitos de diversas áreas diferentes, né? E isso também e com isso a gente também consegue aplicar ela em várias áreas do conhecimento.
Então, é muito interessante como essa teoria ela é versátil e como ela pôde possibilitar que eu conseguisse perceber um resíduo lá em Arte de Amar para A Escravizaura, que são duas obras muito distantes, né? Então, ela é uma coxa de retalho, tendo fundamentos em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de evidenciar a versatilidade que a teoria tem, podendo tanto ser aplicada aos estudos literários quanto linguísticos, né? Além de outras áreas possíveis, né? Então, eu posso ver isso na filosofia, eu posso ver isso na antropologia. Então, é uma teoria versátil e que eu consigo perceber, contanto que haja o resíduo. E o que vem a ser o resíduo? Tá passando aí para vocês? Agora eu fiquei um pouco com medo de não estar passando. Tá sim. Estão conseguindo ver? Ok. Então, o que vem a ser o resíduo? Nas próprias palavras de Pontes, o resíduo é aquilo que remanesce de uma época para outra e tem força de criar de novo toda uma obra, toda uma cultura. O resíduo é dotado de extremo vigor e não se confunde com o antigo. É manifestação dotada da força do novo, porque passa sempre por uma cristalização. É algo que se transforma como mineral bruto, tornado jóia na lapidação. Então, o resíduo, ele não é digamos assim, ele não é um conceito ou um nome pejorativo, como a gente imagina, né? Se nós formos pegar um dicionário ou dar um Google, a gente vai achar resíduo como algo que é o que resta, né? O que sobra, mas naquele sentido de que sobrou, né? De que restou, algo que não é novo, né? Que é velho. Mas o resíduo, na concepção dentro da teoria, é algo que se renova, né? É algo que eu consigo perceber lá na antiguidade, como em Arte de Amar, mas eu também consigo perceber, né, em meados do século XIX, com a obra do Bernardo Guimarães, né? Então, eu consigo perceber esse resíduo amoroso. Ele não permanece o mesmo, porque as culturas e as sociedades são diferentes, mas a essência é a mesma, ou seja, se cristalizou, né? Assim como o Ponte diz que essa cristalização é como se fosse um mineral bruto e que depois vai se lapidando com o decorrer do tempo. Lidiane, Pode desculpa falar. te interromper, mas você tem 1 minuto para finalizar, tá? Ai, tudo bem, então vou agilizar. Vou correr aqui. Então, aqui eu trago para vocês já aliando, né, a teoria da residualidade com a recepção. A recepção, ela é uma teoria que rejeita a existência de um texto único, né? Ou seja, eu consigo perceber relação de vários textos, né? Não existe um texto único original, objetivo e fixo, né? Mas eu consigo fazer essa relação, né? Eu falo de textos, né? Eu reinterpreto eles, ok? Eu também trouxe para vocês aqui aqui nessa parte eu trouxe para vocês também o exemplo de Martindale, em que ele compara as pinturas de Tiziano com a recepção de Ovídio, né, com a obra Metamorfoses. Ele consegue perceber que há essa aproximação, né? Então, aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês, infelizmente, porque eu acabei de me perder no tempo, fiquei um pouquinho empolgada. Aqui eu trouxe a vocês trechos, né, tanto de Guimarães quanto em A Arte de Amar. E aí, nesse primeiro aqui, eu trago o momento em que Álvaro ele começa a cortejar a Elvira, que na verdade é Isaura, e depois ele descobre que é Isaura. Ele começa a cortejá-la e ele parece seguir exatamente o que Ovídio diz, né? Trata depois, então, de conquistar o coração da jovem que elegeste entre as demais mulheres e trata finalmente, em último lugar, de esse amor prolongar o mais que tu puderes. Ou seja, é como se Álvaro estivesse lendo Ovídio, né? Ele segue esse passo a passo e ele começa a cortejar Isaura e sempre que pode tentar ali dar uma investida, digamos assim, né? E aí o próximo passo que o Ovídio dá é que sempre que houver uma brecha, aproveite-a, né? E nesse caso a brecha que o Álvaro encontra é de quando ela deixa o lenço dela cair, seguindo ainda também o ensinamento de Ovídio. Se da bela no peito sedutor cai um grão de poeira, sacode-o com os dedos prontamente. E mesmo que a poeira, o desejado peito não macule, sacode o grão de poeira inexistente.
que tudo te sirva de pretexto para mostrares tua cortesia. Né? Então, o Álvaro parece seguir aí o passo a passo do ego ovidiano. Né? Aqui, nessa parte, já é a Isaura falando consigo mesma e evidenciando de que ela está apaixonada por Álvaro, né? Tão apaixonada que ela esquece até que é uma escrava. E aí remete-nos ao que o vídeo diz como resultado do passo a passo que o seu aluno segue, né? Que é o fascínio do amor, a alma não resiste, se a alegria faz desabrochar, como no campo fértil, as espigas. Então, aqui, ao seguir esse passo a passo, Álvaro conseguiu o êxito, né? Isaura se apaixonou por ele, pelo galanteio e por ele cortejá-la tanto. Né? Então, aqui eu vou finalizar, porque acredito que já esgotei totalmente meu tempo, mas eu gostaria só de finalizar lendo essa parte aqui. O vídeo, além de tudo isso que eu mostrei para vocês, que é só um pouquinho, né, do que eu venho pesquisando, ele alerta que além da beleza é preciso que haja conteúdo. Ou seja, não é só ter uma beleza física, mas eu também tenho que ter uma beleza interior, né? E aí eu tenho como exemplo Isaura e Álvaro, porque são dois jovens que são belos fisicamente, mas também belos por possuírem atributos que são dignos de atenção. Por quê? Porque por onde eles passam, eles chamam a atenção, evidenciando que eles seguem o passo a passo do ego ovidiano. E essas são as minhas referências. Muito obrigada. Muito bonito. Parabéns, Lidiane. Muito obrigada. Desculpa, extrapolei o tempo, me empolguei, porque eu gosto muito da teoria e é muita coisa que eu gostaria de compartilhar. 15 minutos são pouco Realmente tempo. não é possível, né? 15 minutos, é só uma pinceladinha. Só para a gente ficar com vontade de quero mais. Parabéns, Lidiane, pela apresentação. Agora Obrigada. nós vamos ouvir a próxima apresentação da Priscila Magalhães Pereira, Iracema, uma narrativa de origem residual. Boa apresentação, Priscila. Acho que travou a Priscila. Para mim. Professora, agora eu estou conseguindo ouvir, mas parece que a minha internet bem na hora. Eu vou tentar por aqui. Vai dar certo, a gente está te ouvindo. Se não der, eu vou para os dados móveis no celular, né? É o jeito. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Vamos tentar. Posso começar? Pode sim. Pronto. Bom dia a todos. Eu sou Priscila Magalhães, sou aluna do curso de mestrado, né, no PPG Letras da UFC, sou orientanda da professora Elizabeth, e a minha apresentação de hoje é um pouquinho do meu segundo capítulo da minha dissertação, né, que se Deus quiser, em breve, será defendida. E eu trouxe, né, como título da nossa discussão de hoje, Iracema, uma narrativa de origem residual. Ao estudarmos o romance Iracema, do escritor cearense José de Alencar, nós percebemos que esse romance consiste numa narrativa fundadora do povo cearense, né, uma narrativa de origem do povo cearense e, consequentemente, também uma narrativa de origem, né, do povo brasileiro. E a gente percebe também que Iracema, né, se constitui através da hibridação de resíduos dos míticos de outros povos e de outras culturas. Então, é isso que eu pretendo tratar, né, nesta conversa de hoje. Resíduos de outros mitos de origem de outros povos e culturas, na narrativa de Iracema. Para isso, né, esses estudos são fundamentados
na teoria da residualidade literária e cultural, sistematizada pelo professor Roberto Pontes, né, nos seus conceitos operacionais da teoria. A primeira parte, né, que nós vamos estar conversando é a respeito dos resíduos do mito judaico-cristão de Adão e Eva, dentro da obra Iracema. E, claro, né, o mito judaico-cristão de Adão e Eva, da criação do mundo, acredito que todos conheçam, né, nós temos um homem e uma mulher num paraíso que foi dado por Deus para que eles pudessem usufruir, né, porém, eles poderiam usufruir de tudo, menos comer do fruto, né, de uma árvore que estava no meio do jardim. E Eva, a mulher, ela desobedece a Deus, come do fruto, dá o fruto para o homem, que é Adão, né? E aí, por meio dela, o pecado entra no mundo, os problemas começam a acontecer, a morte aparece, as dores e os sofrimentos. De modo residual, nós temos isso, né, em Iracema. Quando Iracema também, né, tem um projeto do seu deus indígena, que é Tupã, ele confia a Iracema o segredo do licor da Jurema, ela prepara este licor, e quando ela faz esse preparo, esse licor só pode ser dado para os irmãos da sua tribo, né, para os tabajaras, da sua aldeia, e como ela só pode dar para esses irmãos, ela acaba traindo, né, Tupã, quando ela prepara o licor e dá a Martim, que é o europeu, né, por quem ela se apaixona. E aí, de igual forma ao mito de Adão e Eva, a partir do momento em que ela trai, né, a sua divindade indígena, o pecado, a morte, né, entra ali na aldeia de Iracema. Por quê? Né? Não esse conceito de pecado que os europeus tinham, mas, de certa forma, quando Iracema faz isso, há uma quebra dessa harmonia dentro da aldeia dela, né? Começam a acontecer coisas muito ruins. Iracema sabe que terá, com essa quebra, um fim trágico, a morte é garantida a ela, e os irmãos passam a sofrer, como tem uma passagem em que Iracema vê vários dos seus irmãos mortos, né, por causa de uma batalha contra os pitiguaras, e ela vê eles mortos, e essa batalha começa a acontecer a partir desse ato dela de romper com sua divindade, com que lhe foi confiado. Então, nós encontramos, né, esse resíduo. Dessa forma, Iracema pagou com o sofrimento e a morte seu ato de romper com o divino, no paraíso cearense, que é uma remanescência da figura de Eva, que por causa de sua atitude traz à morte a realidade eterna do paraíso cristão. Nossa segunda parte é a respeito de resíduos tupis guaranis, né, na obra Iracema. E aí, claro, um trabalho que é bem maior, a gente tem várias contribuições, né, de Câmara Cascudo a respeito dessa questão mitológica dos indígenas, né, tupi-guaranis. E eu peguei um trecho, né, a respeito do sol, do que representava o sol e a lua para os indígenas, sobretudo os tupi, né, a questão indígena tupi-guarani. Então, de acordo com Danilo César Cabral, né, ele explica que a lua, conhecida por si ou Jaci pelos indígenas, né, é vista como a protetora dos amantes e da reprodução. Um de seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando sua volta às esposas. Já o sol, né, Guaraci, filho de Tupã, auxilia o pai na criação de todos os seres vivos. Irmão, marido de Jaci, a deusa lua, Guaraci é o guardião das criaturas durante o dia. Então, Sol seria o guardião das criaturas durante o dia, e a lua seria a mãe, né, da noite, responsável pela reprodução, pelos amantes. Isso é muito presente em Iracema, né? Eu até trouxe no trabalho, mas aqui não dá, porque é muito curto o tempo, mas a lenda do Sol e da Lua, organizada, né, por Cristiane Ancelotti. E nessa lenda, o Sol se apaixona pela Lua, porém, né, eles estão nos dois extremos do céu, e eles não conseguem concretizar esse amor, né?
E aí nós temos, assim como no mito, na obra alencariana, o sol também aparece como esposo da lua. Isso é bem interessante, tem várias passagens, né, em Iracema, que o sol é o esposo da lua, a quem os tabajaras têm por mãe. Então, os tabajaras têm a lua por mãe. Ela, por sua vez, desperta amor no coração dos guerreiros e traz fecundidade ao seio das virgens. Então, eu até trouxe um trecho de Iracema bem pequenininho que ilustra isso. O trecho diz: Jaci, mãe nossa, exclamaram os guerreiros tabajaras, já veio a esposa do sol, já sorrir as virgens da terra, suas filhas. A doce luz acende o amor no coração dos guerreiros e fecunda o seio da jovem mãe. Então, de igual modo, né, nas crenças indígenas, Alencar resgata, né, a questão do sol e da lua dentro da sua obra. E é interessante porque tem uma passagem onde Martim é comparado com o sol e Iracema é comparada com a lua, né, eu até trago na minha dissertação. E essa comparação nos remete ao mito indígena do sol e da lua, porque os dois estão, não nos dois extremos do céu, né, mas os dois extremos de culturas tão diferentes, e por mais que eles se amem, esse amor não consegue, né, de certa forma, ele se concretiza, eles têm, né, assim, um fruto, mas não consegue perdurar, é como se fosse um amor impossível, igual o sol e a lua, eles representam, né, essas divindades indígenas. E aí também, o que eu achei bem interessante, que nos foi encontrado, né, é a questão dos resíduos em Iracema, da lenda indígena Aporangaba, de Juvenal Galeno. Juvenal Galeno também é um escritor cearense, né, ele escreveu Aporangaba a partir de lendas, né, lendas orais, que ele foi ouvindo, lendas orais indígenas, e ele escreveu um poema épico. E do mesmo jeito em que a Aporangaba é trabalhada, né, há muito, muito dela em Iracema. Nas duas histórias, nós temos uma bela índia da tribo dos Tabajaras, que se relaciona amorosamente com o português. Contudo, tal relacionamento lhe traz grandes sofrimentos e fins trágicos. Então, nas duas histórias, isso acontece. Trata-se da recriação de uma memória coletiva presente no mito oral e popular, manifestada culturalmente na forma de uma obra literária, o que caracteriza a cristalização, pois várias histórias com o mesmo enredo ou aproximado provavelmente foram contadas e recontadas, transmitidas oralmente em solo brasileiro. Então, nós temos histórias orais que se transformam, de certa forma, né, numa narrativa, numa obra literária. Então, isso é a cristalização, né? E aí nós temos esses resíduos. E dentro tanto na lenda Aporangaba, como em Iracema, nós temos as explicações do nome da lagoa Aporangaba, né? Que, de acordo com o mito, a lagoa as margens por ter adulterado, né? Já para Alencar, o nome Porangaba, que significa beleza, foi dado à lagoa pelos guerreiros pitiguaras, que ao passar pela manhã, viam a mais bela filha de Tupã, que era Iracema, a banhar-se nela. Então, há explicações diferentes, né? Porém, nas duas obras, há essas explicações para a lagoa da Porangaba, por que ela teria recebido esse nome. E, né, na nossa terceira parte, nós fizemos levantamento de alguns resíduos na personagem Iracema, essa personagem feminina, né? Uma mentalidade em torno da figura feminina que vai se perpetuando ao longo do tempo. Então, a personagem Iracema, ela traz, né, resíduos das virgens vestais, e que eram virgens, né, lá na Roma Antiga. Nós vamos ver o significado delas, Iracema assume esse significado na obra, e ela traz também resíduos de Maria, mãe de Jesus, né? Muito presente esse levantamento, essa figura de Maria, muito valorizada na Idade Média. Então, de acordo com Michele Perron, a maternidade e a virgindade feminina, reforçadas pela figura mariana cristã, é algo que faz parte da mentalidade dos povos desde muito tempo, sendo forte sobretudo na Idade Média, período em que a Igreja Católica tinha grande influência religiosa, social e até mesmo política. Então, o que nós temos em Iracema, que vem desde as virgens vestais, passando por Maria? Nós temos uma valorização da virgindade, da castidade, né, na figura feminina, e depois da maternidade. As virgens vestais, de acordo com Ana Carolina,
Caldeira Alonso, elas eram, né, uma espécie de sacerdotisas na Roma Antiga, que elas eram responsáveis por cultuar a deusa Vesta, elas precisavam ser castas e virgens, manter aceso sempre o fogo sagrado do templo, e elas tinham deveres ritualísticos, né? Elas tinham deveres, uns rituais daquela religião. Iracema, de igual modo, é uma espécie de sacerdotisa em sua aldeia dos Tabajaras, sendo obrigada a manter, né? E ela, como sacerdotisa Iracema, ela tinha que manter sua virgindade, sua castidade, caso contrário, ela estaria ofendendo ao deus Tupã e aos seus irmãos Tabajaras. Então, a partir do momento que Iracema rompe com essa castidade, com essa virgindade, ela ofende, né? E entre as atividades das virgens vestais na antiga Roma, elas tinham a preparação da mola salsa, né? Que eram alimentos que agiam como purificadores nos ritos religiosos. Então, elas preparavam em festivais religiosos. De igual modo, Iracema, né, só ela tinha o preparo do licor da Jurema, que era preparado durante o festival da Lua Nova. Era um ritual para eles religioso, né? Configurando o ritual religioso na nação tabajara. Então, a gente tem esse traço residualista, né, das virgens vestais e muitos outros na personagem Iracema. Quanto à figura de Maria e os seus resíduos em Iracema, nós temos, né, no livro de Alencar, encontramos traços residuais da mentalidade cristã medieval, que supervaloriza a virgindade e a castidade feminina, relacionando-os ao valor da mulher, valor que a mulher possui na sociedade. Então, na Idade Média, né, muito presente principalmente, a mulher tinha muito valor na sociedade, se fosse virgem, casta e também mãe, né? E Alencar, ele traz isso para Iracema, porque de início ela é virgem, não pode perder essa virgindade. Mas a partir do momento que ela faz isso, ela continua sendo alguém exemplar, né? Uma mulher exemplar. Por quê? Porque ela passa a ser mãe, ela tem um assi, né? É o filho da Priscila. Com a figura de Maria, porque Maria é... Oi. Priscila, só para te avisar, faltam 3 minutos, tá? Ok. Dado visualmente em Iracema é a maternidade, como eu já havia falado. Então, para finalizar, né, Iracema fazia parte de um ambiente natural e tribal, onde a moralidade europeia não existia, mas como mulher foi simples, pura, virgem e mãe. Foi assim que Alencar criou a imagem e semelhança do imaginário feminino que a sociedade ocidental projetou desde as vestais da antiga Roma. Tal qual Maria, Iracema sofreu por amor. A primeira, por amor ao filho Jesus, e a segunda, por amor ao estrangeiro, que ele fez abandonar seu projeto pessoal. Tratam-se de narrativas diferentes, contudo, o mito cearense e as suas personagens estão permeados de resíduos, ou seja, de restos de um tempo que remanesce em outro de modo ressignificado. Então, né, como ficou aqui claro, Iracema é realmente uma narrativa que trabalha a origem, né, do povo cearense e de uma maneira bastante residual. Tem resíduos de mitos judaico-cristãos, de mitos tupi-guaranis, da figura feminina, né, a personagem feminina, dessa representação feminina. Então, ela é uma narrativa bastante residual. E na minha dissertação não há, né, este é o segundo capítulo, mas no terceiro capítulo nós encontramos mais resíduos. Então, assim, a teoria da residualidade muito rica, contribui bastante, né, para o estudo dessa obra. Essa obra ela já é muito comentada, ela já é muito falada. Porém, nosso trabalho traz uma novidade quando ele aplica a teoria da residualidade, né, que é algo novo nesta obra, nos faz ter um outro olhar diante de um livro tão clássico, né? Então, muito obrigada. É isso. Parabéns, Priscila, pela apresentação. Parabéns, muito lindo. Tranquila, explicativa, né? Eu sempre acho desafiador quando a gente pega uma obra que já foi muito estudada para fazer um trabalho. É muito desafiador, né? Porque você vai ter que encontrar caminhos ainda não navegados e você faz isso muito bem, né? Com esse trabalho da Priscila. E ela
traz aí vários elementos que são muito interessantes, né? A gente conhecer em relação à nossa cultura. Bom, então vamos deixar o restante para as discussões, né, Priscila? Vamos para a próxima apresentação, que é a da Jéssica Thaís Loyola Soares, Residualidade e Hibridação na Poesia de Gilca Machado. Olá, Thaís. Olá, bom dia a todos. Olá, Meire, Cássia, todos. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, só um minutinho. Só um minutinho. Só um minuto. Só um minuto, gente. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Só consegui compartilhar dessa forma, no arquivo mesmo não consegui, não sei porquê. Mas enfim, para não perder mais tempo tentando, vamos assim mesmo. Como a Meire já falou, o título do meu trabalho é Residualidade e Hibridação na Poesia de Gilca Machado. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Letras da UFC, Literatura Comparada, e professora do Instituto Federal do Ceará. E minha orientadora é a professora Elizabeth Dias Martins. Esse trabalho de hoje é um recorte de um recorte da minha tese de doutorado, um pedacinho do primeiro capítulo, que eu ainda vou defender, se Deus quiser, daqui para fevereiro. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu preparei aqui para vocês acompanharem comigo. Tá dando para ler desse tamanho aqui? Tá Alguém me ótimo. confirma? Tá bom, né? Tá. A poesia híbrida de Gilca Machado. E aí eu começo com uma citação de Roberto. Só um minuto, gente. Eu abri o arquivo errado. Esse aqui. Pronto, agora vai. A citação está aqui. Vamos lá. Em geral, os períodos literários são ensinados e estudados de maneira separada, em enquadramentos temáticos e formais que os distanciam uns dos outros, como se não houvesse ligação entre eles. Tal metodologia deixa de lado um aspecto muito importante que é inerente à literatura e, aliás, à arte e à cultura como um todo e aos momentos históricos, seu caráter híbrido. Na verdade, como aponta Santos de Azevedo em seu texto A Complexidade dos Estilos de Época, os estilos de época privilegiam determinados aspectos formais ou temáticos que, na maioria das vezes, estão em obras posteriores, mas igualmente até em obras anteriores. Nesse ponto, faz-se relevante o conceito de hibridação cultural utilizado pela teoria da residualidade. De acordo com esse conceito, as culturas mantêm contato entre si, e essa comunicação, bem como sua mistura resultante, faz parte do processo cultural. Segundo Roberto Pontes, hibridação cultural é a expressão usada para explicar que as culturas não andam cada qual por um caminho, sem contato com as outras. Ou seja, não percorrem veredas que vão numa única direção. São rumos convergentes, são caminhos que se encontram, se fecundam, se multiplicam, proliferam. A hibridação cultural se nutre do conceito de hibridismo comum à mitologia, que é um ser híbrido, é aquele composto de materiais de natureza diversa.
A hibridação está presente em todos os agrupamentos sociais, não apenas em termos de cultura, mas sobretudo. Câmara Cascudo corrobora essa visão conforme podemos verificar no excerto que se segue. Não há povo sem elementos culturais de outro. O elemento aculturado pode assimilar-se, dispersando-se no espírito coletivo, tomando modalidades locais que o nacionalizam, como a indumentária, a arquitetura popular, a culinária, danças, ritmos, doutrinas literárias, ou manter-se relativamente original, lembrando a forma primitiva no meio do complexo em que age, como a roda, a janela, a etiqueta social e protocolar, mesmo no âmbito regional, as técnicas agrícolas, mecânicas e de organização administrativa, militar, judiciária, hierarquia religiosa. Outros ainda conservam um núcleo indeformável e uma vasta franja modificada continuamente, como os idiomas espanhol e português nos países colonizados por estes dois povos. Para uma imagem da marcha aculturativa, no Brasil, por exemplo, bastará ler nos cronistas coloniais de como vivia o indígena nas primeiras décadas do século XVI e como a população nascente foi instalando suas moradas e povoados com aparelhagem vinda da Europa ou feita na terra sob modelo de longe. Assim, a rede de dormir resiste ao lado do leito e o pão de farinha de trigo aparece sem vitória ao par da farinha de mandioca ou de milho. De posse dessas informações, passemos à análise da obra de Gilca Machado, poeta nascida no final do século XIX, cuja atuação se deu, sobretudo, na primeira metade do século XX no Brasil. A poesia da autora é costumeiramente enquadrada ora no simbolismo, ora no pré-modernismo, por apresentar em seus poemas muitos elementos da estética simbolista e, por ao mesmo tempo, apresentar sincreticamente características que já apontam para um vindouro modernismo. Entretanto, de acordo com o raciocínio que estamos seguindo neste trabalho, toda a arte e, portanto, toda a literatura apresenta uma complexidade estética decorrente da hibridação que ocorre entre os períodos históricos, culturais, artísticos e literários. A poesia de Gilca Machado também se mostra diversa em temáticas e formas, pois manifesta elementos característicos de estéticas literárias anteriores, contemporâneas e vindouras, a saber, trovadorismo, classicismo, arcadismo, romantismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. E aí eu vou começar pelo simbolismo, poesia tradicional da época, simbolismo. Começaremos nosso percurso da poesia híbrida de Gilca Machado pelos aspectos simbolistas de sua poesia. Isso porque, apesar de ser ora enquadrada no simbolismo, ora no pré-modernismo, a maior parte dos poemas de Gilca, principalmente nos primeiros livros, apresenta predominância simbolista. Mas é importante salientarmos que os diversos elementos que estamos abordando neste trabalho não são encontrados isoladamente. Leamos um fragmento do poema Silêncio, do livro Cristais Partidos. Misteriosa expressão da alma das coisas mudas. Silêncio. Pálio imenso aos enigmas abertos. Espelho onde a tristeza universal se estampa. Silêncio. Gestação das dores cruéis, agudas. Solene imperador da treva e do deserto. Estagnação dos sons, berço, refúgio e campa. Silêncio. Tenebroso e insondável oceano. Tudo quanto nos teus abismos vive imerso. Tem a secreta voz dos rochedos, das lousas. És a concentração do ser pensante, humano. A vida espiritual e oculta do universo. A comunicação invisível das coisas. O íntimo pesar toda tua alma invade, ó meu velho eremita. Ó monge amargurado. Dentro da catedral da verde natureza, ouço-te celebrar a missa da saudade e invocar a remota efígie do passado, dando-me a comunhão sublime da tristeza. Percebemos de imediato que o poema como um todo está imerso numa aura de melancolia e mistério, a qual é possibilitada graças ao reinante silêncio. Afinal, o não dito abriga uma infinidade de perspectivas e, ademais, o silêncio só existe porque existe o ruído, consoante a definição presente no próprio poema, estagnação dos sons. Sendo assim, a ode ao silêncio pressupõe som e audição, num contexto predominantemente simbolista em que sabemos os sentidos são supervalorizados e, consequentemente, os símbolos que advêm deles. Em Silêncio, há uma seleção lexical que deixa claro o tom macabro, mórbido, melancólico e misterioso do poema, como as palavras e expressões misteriosa, tristeza universal, treva, deserto, tenebroso e insondável oceano, abismos, secreta, velho eremita, monge amargurado, efígie, comunhão sublime da tristeza, melopeias, solidão de sintomas medonhos, morte, esquife onde revejo as ilusões já mortas, sono, desmaio, mistério, dentre outros. A forte presença desses elementos associa ao poema a morbidez ultrarromântica, a melancolia simbolista e a dor decadentista, mostrando que tais artes estão profundamente conectadas entre si.
Além disso, na terceira estrofe, está presente a representação da solidão na figura do velho eremita, do monge amargurado e da catedral, que em muito se assemelha à ideia do claustro patente nas estéticas parnasiana e simbolista, a exemplo dos poemas A um Poeta, do parnasiano Olavo Bilac, bem conhecido, e A Catedral e Ismália, do simbolista Alfonso de Guimarães. Passando para os elementos estéticos, os resíduos estéticos da poesia clássica, e aí eu abordo de uma maneira geral antiguidade, classicismo, arcadismo e parnasianismo. Os primeiros livros da obra poética de Gilca Machado, sobretudo o primeiro, Cristais Partidos, apresentam muitos elementos parnasianos no que tange à forma. Uso do soneto, rimas ricas, vocabulário requintado, dentre outras características imersas numa aura simbolista e repleta de resíduos de outras estéticas literárias anteriores e até posteriores. Sabemos que classicismo, arcadismo e parnasianismo foram três escolas literárias baseadas na imitação do modelo clássico, cada uma à sua maneira. O fazer poético, por exemplo, é considerado um pesado trabalho que levará à beleza e à perfeição. Em Cristais Partidos, encontramos um arsenal de poesia tipicamente simbolista sob a forma parnasiana, desde o frequente uso do soneto à própria glorificação da forma, como podemos observar nesse poema. No tórculo da forma, o alvo cristal do sonho, ó musa, vamos polir em faina singular. Os versos que componho, virão estrofes de ouro após emoldurar. Para sempre abandono esse teu ar bisonho, esse teu taciturno, esse teu simplesar. A perfeição de que disponho, nesta artística empresa, é mistério empregar. Seja espelho cristal, e em seu todo reflita a trágica feição que o mal consigo traz, e o infinito esplendor da beleza infinita. E quando a rima soar, vaidosa sentirás percutir no teu ser, que pela arte palpita, o sonoro rumor do choque dos cristais. O soneto acima apresenta um elogio da forma completamente no estilo parnasiano, descrevendo-a como uma musa. A perfeição e a beleza são valorizadas e o eu lírico faz o chamado, vamos polir em faina singular, isto é, em árduo trabalho. Os versos têm de ser de ouro e a falta de habilidade deve ser abandonada. Afinal, a arte parnasiana deve ser bela e perfeita. O poema é apresentado qual pedra preciosa a ser polida por meio de um tóculo, que era um aparelho próprio para tal. E esse trabalho duro deve ser encarado com muita seriedade e assim a rima perfeita e vaidosa será encontrada. Nos livros de Gilca que sucedem a Cristais Partidos, não encontramos mais a presença latente do parnasianismo. No que tange ao uso do soneto, ele é o modo poemático preferido de Gilca também no livro Estados de Alma, escasseando mais no livro Mulher Nua, mesclado com outros tipos de poemas no livro Meu Glorioso Pecado e quase totalmente substituído pelo verso livre modernista nos livros Sublimação e Velha Poesia. Não obstante, hibridizados com elementos de outras estéticas literárias, alguns resíduos clássicos remanesceram ao longo de toda a obra da autora, como universalismo, invocação à musa, exaltação da velhice, representação do ideal de vida árcade, exaltação do belo e valorização da razão, sobre os quais eu me atenho nesse capítulo da tese, e aqui estou falando de uma maneira geral. Resíduos da poesia do amor-paixão, trovadorismo e romantismo. Prosseguindo na análise da poesia híbrida de Gilca Machado, voltar-nos-emos agora às estéticas literárias pautadas no predomínio da emoção, da sensibilidade e da imaginação. Num contexto não racionalista, a única razão que prepondera é a razão do coração. Nessa perspectiva, focaremos essa parte de nossa análise nos resíduos trovadorescos e românticos encontrados na lírica gilquiana, uma vez que trovadorismo e romantismo são os dois períodos literários em que a emoção teve domínio absoluto sobre os autores. Então, abordaremos essas duas escolas artísticas concomitantemente, pois entendemos que a segunda foi uma ressurreição e ampliação da primeira dentro de uma nova situação histórica e cultural. Eu já vou me adiantar para ganhar tempo. Partindo da ideia de amor-paixão própria de trovadorismo e romantismo, encontramos vários elementos trovadorescos, românticos, residualmente presentes na obra de Gilca Machado, como idealização e vassalagem amorosa, sentimentalismo exacerbado, dor de amor, tirania do homem amado, escapismo, dentre outros. Leiamos um fragmento do poema Cabelos Negros, do livro Estados de Alma, dedicado ao seu esposo Rodolfo Machado, e notemos que o resíduo da caracterização idealizada do ser amado está presente nos versos de Gilca. Porém, essas remanescências estão cristalizadas num novo contexto, no qual, além da inversão dos papéis de sujeito e objeto, que geralmente o homem é o sujeito do desejo e a mulher esse objeto, e aqui há uma inversão, encontramos também uma representação física tipicamente brasileira, fenotipicamente brasileira, desde o título do poema. Vamos ao texto. Se do torso retróis de tua coma escura, meu beijo, como um passarinho gorjeando, célere, procura o morno e fofo ninho, que cheiro verde meu olfato sente,
cheiro de resedá que em flores regurgita, e meu olhar mergulha e meu rosto se esconde em tua cabeleira redolente. Tenho a impressão de que és uma árvore esquisita, suinca em teu cabelo a verduras de fronde. A tua cabeleira bipartida em curvas curtas, suaves, tem a mesma ânsia indefinida, ânsia de voo, de amplidão das aves. O teu cabelo musical contém todos os sons velosos e soturnos dos lânguidos noturnos de Chopin. Ah, pudessem meus versos contê-los, esses mágicos sons de etéreas melodias que desprendem as cordas luzidias dos seus cabelos. Em Cabelos Negros, observamos elementos românticos e simbolistas hibridizados, pois ao lado da exaltação física do ser amado, temos também a relevância atribuída aos sentidos, uma vez que a magnitude do cabelo do homem é percebida por meio da visão, do tato, do olfato e da audição ao longo de todo o poema. Thaís, pois não. 2 minutos, tá? Para você finalizar. Tá, ok. E a última parte são os elementos, os resíduos contemporâneos e também vindouros da época da autora do modernismo, em que a gente nota a presença do verso livre, em que a gente nota a crítica social, em que a gente nota a exaltação do elemento popular, do elemento brasileiro, como no poema Aos Heróis do Futebol Brasileiro, principalmente nos últimos livros da obra da autora. E para exemplificar a parte da crítica social, vou ler um trechinho desse poema, Alerta Miseráveis, que é de Sublimação, que é o penúltimo livro da obra dela. Ó vagabundos involuntários, ó famintos proletários, artistas, lavradores, operários, soldados, marinheiros, meus miseráveis companheiros, repudiai essa leva que à nossa frente se precipita, num ridículo arremedo de aflição. Não nos pertence toda essa grita, que a nossa dor atroz perdeu há muito a voz de suplicar em vão. São os que sempre tudo nos roubaram, usando as expressões de nossa angústia em frescos, fortes brados, tomando-nos a dianteira em passos lépidos e seguros, porque nunca dilaceraram os pés na rua da amargura, nem enfraqueceram os pulmões nos jejuns forçados. Observai-os, observai-os, proprietários das altas posições, senhores dos capitais, punindo pelos nossos direitos, agindo pela nossa causa, apavorados com a fecundidade da pobreza que vai ser dona do mundo. E o restante do poema faz toda essa crítica social e é realmente muito, muito tocante no estilo do Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Então, concluindo, diante do que foi exposto, fica claro que a poesia de Gilca é composta por uma complexidade estética resultante da hibridação cultural patente em seus poemas. Trata-se de uma teia na qual se emaranham resíduos clássicos, neoclássicos, parnasianos, trovadorescos, românticos, simbolistas e modernistas. Assim, verificamos que as características da poesia de Gilca Machado, aqui analisadas, estão imbricadas e se interrelacionam. Até quando teve forças para isso, Gilca utilizou a literatura para desafiar a sociedade e lutar pela liberdade da mulher, seja ela rica ou pobre, branca ou preta. É importante sempre lembrar disso quando a gente fala de Gilca, tentando galgar espaço de fala na sociedade brasileira do século XX. De maneira que a poesia de Gilca representa um importante e dispensável degrau no percurso das conquistas femininas e atesta a residualidade, a complexidade e a hibridação estéticas que são latentes em toda a arte, em toda a literatura. E aqui as nossas referências, e muito obrigada. Obrigada, Thais, por você ter me avisado. Parabéns, Thais. Obrigada. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho aí com a nossa grande Gilca Machado. Agora nós vamos passar para a apresentação da Ieda Barbosa, a relação comer-amar em Dona Flor e seus dois maridos, e Jorge Amado, um olhar residual. Boa apresentação, Iedinha. Obrigada, bom dia para todos. Depois dessa apresentação maravilhosa da Thaís, né? As apresentações é a minha, tá? E o texto da forma, eu vou pular um monte de coisa, aí vocês me perdoem aí, né? Então, essa apresentação, ela está integrando um dos capítulos da minha tese, que é orientada pela professora Elizabeth Martins, aqui na UFC, certo? Então, vou começar. A obra de Jorge Amado, ela pode ser considerada como promotora de uma concepção carnavalesca do mundo, que é uma expressão criada por Mikhail Bakhtin, principalmente no livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais.
O Mikhail Bakhtin, entre muitas outras coisas, ele é um grande estudioso da cultura popular na Idade Média e no Renascimento, né? E por que que a obra de Jorge Amado tem essa, para muitos críticos, ela tem essa concepção carnavalesca do mundo? Por conta da presença do humor, do riso nas narrativas, né? Principalmente na segunda fase da obra dele, em que ele já estava desvinculado do Partido Comunista, e essa segunda fase é chamada de narrativa de costumes, e nela está inserida a obra Dona Flor, né? Então, aí, nessas obras de costumes, há muita valorização do lúdico, do entretenimento, e existe nos textos do escritor uma arte dessacralizada, ligada ao popular, e o que faz, novamente, né, haver essa ligação com essa literatura carnavalizada, estudada por Bakhtin. Além disso, tem uma linguagem normalmente irreverente, cheia de gírias, né, de palavrões, os personagens, os cenários, os motivos criados pelo autor baiano também vão mostrar muito desses traços da cultura extraoficial, que vai caracterizar a estética de contestação das normas do carnaval, e é aí que vão aparecer os corpos signos grotescos, que vão instaurar o disparate, o estranho, né? Vão quebrar as normas, vão inverter os sentidos. Então, nessa comunicação, né, como a tese como um todo, nós tomamos como base a obra de Bakhtin e a teoria da residualidade literária e cultural, que todo mundo aqui já conhece, né, e todos aqueles conceitos, né, que já foram falados aqui. Eu não vou tocar muito nesse assunto, só quando a gente for fazer a análise, tá? Porque já foi bem expresso aqui. Aí eu acho que é importante falar um pouquinho, né, do grotesco e de uma dessas manifestações mais importantes, que é a relação entre comer e amar, entre comida e sexo, né? Então, normalmente o grotesco, ele é tudo aquilo que foge da normalidade, que é estranho, mas para Bakhtin, além disso, o grotesco também é festivo, é regenerativo, né? Então, vai contrastar, vai dar uma visão aí mais positiva aí ao grotesco. E no grotesco, vai se valorizar, diferentemente do que o clássico pretendido, que a cultura ocidental canônica valorizava, vai valorizar muito as partes internas e inferiores, né, do corpo humano. A genitália, o traseiro, as entranhas, as excrescências. E isso vai aparecer muito em Jorge Amado. E isso aí está muito ligado também à alegria exagerada, né, tudo que vai ferir esse mundo contrito da cultura clássica e da moral burguesa, né? E também vai se ressaltar uns movimentos diferentes, né? Como a colocação de trás para frente, né? Do avesso para o direito, com relação ao corpo, do traseiro para o rosto, tudo que desrespeitasse limites. Então, normalmente, o que acontece é que o corpo grotesco expressa a liberdade pelo riso, pelo sexo e pelo exagero da festa, ao mesmo tempo que vai espalhando uma carga de positividade. É o que vai ocorrer em muitas das obras de Jorge Amado, e mais notadamente em Dona Flor e seus dois maridos. Aí se pergunta, por que pode ser considerada, Dona Flor pode ser considerada detentora do corpo grotesco? Porque, apesar dela ser morena, sensual, mas ela simboliza o desejo sem freios, uma antinorma na visão de Bakhtin. E até o próprio nome dela é um nome, né, o nome do personagem, Florípides, Flor, tem muito do grotesco, porque tem muito de híbrido, né, porque a flor, ela é masculina e feminina ao mesmo tempo, é planta e é mulher, né, então tem muito do grotesco também. E a construção dessa personagem, ela está muito associada às características ambivalentes conferidas às mulheres, né? Desde que o mundo é mundo, né? Principalmente aí na Idade Média. Na tradição cristã, ela representa o pecado e a tentação, mas ao mesmo tempo ela tem que ser pura, tanto que a Dona Flor, ela
ela sofreu muito porque não casou virgem, né? Então, ela tem um lado, assim, religioso também muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a Dona Flor, como mulher, vai representar o baixo terreno, material e corporal degradante, que, ao mesmo tempo, regenera, que ela rebaixa para cima da terra, degrada, mas ela é portadora do princípio ativo da vida, que é o ventre. Então, quando ela sente saudades do primeiro esposo, do primeiro marido, é o ventre dela que chama o vadinho, né? Para voltar lá, vou dizer que é do céu, mas vadinho não pode estar no céu, né, meu povo? Não tem como. E a comida é um dos elementos mais importantes do corpo carnavalesco estudado por Bakhtin, né? Porque ele vai falar de dois gigantes, do Garganto e do Pantagruel, né? E vai mostrá-los comendo enormes pratos, bebendo desbragadamente, e ele vai mostrar também que vai fazer uma ampliação da boca e do ventre desses personagens até chegarem os órgãos sexuais, né? Então, vai haver aí um encontro dos motivos da deglutição e da reprodução. E isso também, né, vai acontecer em Dona Flor, certo? Então, como é que isso acontece? Porque Dona Flor, ela é uma grande cozinheira, professora de culinária, e os dois maridos apreciam muito os quitutes que ela faz. E o vadinho, além de apreciar os quitutes, aprecia muito o sexo, né, que tem com ela. Então, para vadinho, deitar-se com Dona Flor significa também comer seu sexo. Ele, quando falava de Dona Flor, do vadinho, ele também se referia a ela como um prato, né? Como um prato. Dizia que ela era apetitosa e dizia também que ela era meu manauê de milho verde, meu acarajé cheiroso, minha franguinha gorda, e por aí vai, né? Deixa eu ver outra aqui. Tem outra parte, quando ele já estava casado com ela, ele dizia para ela, né? Depois das farras, da bebida, do jogo, né? Chegava em casa e dizia, meu doce de coco, minha flor de manjericão, sal de minha vida, minha quirica pelada, tua xoxota é meu favo de mel, certo? Então, sempre voltando para esses termos, né? Quando ele a conheceu, ela era professora de culinária, ele viu a tabuleta lá da escola, Sabor e Arte, aí ele usou logo um trocadilho, quero Sabor e Arte, né? Então, ele já dizia logo que queria fazer com ela já durante o namoro, né? Quando ele foi ao Rio de Janeiro, ele comeu caviar, e quando a Dona Flor perguntou que gosto tinha o caviar, tadinha, né? Foi perguntar para ele, aí ele disse, tem gosto de buceta, é muito bom, certo? Então, sempre associando sexo e comida. Bom, há momentos bem interessantes no romance que são apresentadas receitas, né, já que ela é professora de culinária. Então, tem um momento em que ela está muito carente, né, porque está viúva, e ela não tem coragem de arranjar um amante, né, porque ela quer ser, ó, vocês estão vendo barulho aqui, né, casta, né, tem que ser uma viúva casta, mas aí as amigas diziam que ela estava insuportável, né, aí o narrador diz assim, né, no meio da receita, por que então não lhe serviu uma viúva, bonita e moça, cozinhada em suas lágrimas de nojo e solidão, no molho de seu recato e luto, nos ais da sua carência, no fogo do seu desejo proibido, que lhe dá gosto de culpa e pecado? Então, ela acaba por se casar, né, buscando uma segurança, mas também paixão, mas, como o próprio narrador diz, quando ela se casa com o farmacêutico Teodoro, ela é mantida em regime magro e insosso, sem sal e sem açúcar, casta esposa de marido respeitador e sóbrio. Então, em uma outra receita, uma receita de sirimole, que era o prato favorito de Badinho, enquanto ela está mostrando a receita para as alunas, ela pensa no vadinho, né, como sempre, mesmo já casada, e ela diz assim, essas tolas, né, que seriam as alunas, acham a cebola fedorenta, mas que sabem ela dos odores puros. Vadinho gostava de comer cebola crua, e seu beijo ardia.
Sirimole era o prato predileto de Vadinho. Nunca mais em minha mesa o servirei. Seus dentes mordiam o sirimole, seus lábios amarelos de dendê. Ai, nunca mais seus lábios, sua língua, nunca mais sua ardida boca de cebola crua. Então, acostumada pelo primeiro marido a uma dieta rica em sabores e calorias, a viúva não se contenta com menos, né? Então, ela conseguiu a segurança com o segundo marido, né? A segurança, a virtude, mas ela precisa também do quê? Da descaração e da paixão e do desejo. Então, ela chama o Vadinho e ele vem, né? E ele vem. Então, observa-se dessa forma que a relação comida-sexo, tema recorrente da arte e da literatura através dos tempos, reutilizado por Jorge Amado em Dona Flor e seus dois maridos, é um resíduo de outro elemento da cultura base, da cultura popular medieval, o comer e o beber como uma das manifestações fundamentais do corpo grotesco. Reconhecemos logo que os aspectos da representação do corpo grotesco, observados no romance e análise, são resíduos da mentalidade medieva, atualizados na escrita de Jorge Amado. Assim é possível estabelecer uma ligação entre as formas de pensar e de viver do povo nordestino, já que Jorge Amado é nordestino e a obra é situada na Salvador dos anos 40, né? É possível estabelecer uma ligação entre as formas de pensar e de viver do povo nordestino e os substratos mentais do homem medieval, no que respeita ao grotesco. Dessa forma, os aspectos residuais do corpo grotesco feminino e a relação comer-amar presentes em Dona Flor representam os modos de pensar de uma Idade Média que permanecem atuais, apesar de terem passado por uma hibridação cultural e pelo processo de cristalização para adaptar-se ao espaço nordestino. Muito obrigada aí a todos e todas, né? Parabéns, Ieda. Muito, muito saborosa a apresentação. Verdade. Bem curiosa, adorei. Agora nós vamos abrir, né, para a gente discutir um pouquinho sobre as apresentações, e aí vocês fiquem à vontade, tá? Quem quiser começar. Bem-vinda, Beth. Parabéns pelas orientações, as meninas trouxeram trabalhos lindos. Pois é, eu tenho certeza disso. São excelentes trabalhos mesmo. E eu gostaria de ter participado, mas, como eu escrevi aí, são tantas frentes e a gente não consegue batalhar em todas ao mesmo tempo. Sim. Aqui, como começa de madrugada para mim, vai dar tempo de fazer um monte de coisa depois. Então, já vai ser bom. Eu não sei, eu fiz poucas anotações, eu fui meio que... Hoje eu me deixei me levar pelo encantamento, tá? Das apresentações. Eu sempre acompanhei a professora Soraya Chaim, que trabalha na faculdade com estudos de língua latina, e ela sempre me pediu material, sempre a gente trocou ideias sobre residualidade, mas eu ainda não tinha visto o resultado do trabalho. A Lidiane trouxe, eu fiquei encantada, a primeira vez que eu vejo esse resultado, né, do trabalho com a aplicação da residualidade feito pela professora Soraya Chaim. Então, tá muito bonito, Lidiane. Eu sei que ficou ali com vontade de falar mais e trazer essas comparações, hein? Assim, tanto do teu trabalho quanto também do trabalho da Priscila, a gente ter duas obras que, sempre quando alguém vem com ideias de pesquisa, tem alguém que solta no ouvido, ai, mas isso aí já foi lido demais, já foi muito explorado. O que é que você ainda vai achar na Escravizaura? Alguém deve ter dito lá para a Priscila, mas o que é que ainda tem para achar em Iracema? Não é? E, na verdade, essa luneta que a gente escolhe de pesquisa, né, pela residualidade, realmente nos permite encontrar
luneta ou microscópio, eu não sei, porque a gente amplia muita coisa, né, aproxima muita coisa, acho que as duas coisas são interessantes, a luneta e o microscópio que a gente utiliza, permite uma nova pesquisa, e permite realmente esse novo olhar para novos textos literários e para textos literários do passado, e que tenham sido explorados, claro, com uma outra abordagem. Então, fiquei muito feliz em acompanhar o trabalho, ter visto o trabalho da Lidiane, ter visto esse resultado, ter visto o trabalho de vocês, né? Então, hoje eu fui realmente por esse encantamento, né? Fazia tempo que eu não via a apresentação da Jéssica, né? E falando de uma mulher, trazendo a poesia da Gilca Machado. Então, e a Gilca Machado, a gente sempre a gente escuta falar, mas parece não, houve uma preocupação em esconder a produção da Gilca e um medo de resgatar, não sei, acho que a gente está nesse momento, né, de para com tudo isso e vamos trazer a escrita feminina para, de algum modo, todo mundo hoje trouxe esse olhar, foram mulheres apresentando e a escrita feminina ou a temática feminina, não é? Então, a gente teve aqui uma sequência de apresentações com as mulheres comandando tudo. Assim que funciona, na verdade, assim que tem que funcionar. Pronto. Então, fiquei muito feliz com a sequência, com as escolhas, não é? Muito, 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 muito feliz mesmo pelo simpósio. Isso, meu panorama hoje foi assim, na verdade, fui tomada pela ideia de emoção mesmo, em acompanhar as apresentações. Eu também tomei nessa vibe aí, viu, Cássia? Estava aqui só me deliciando aí. Quando a Ediane estava concluindo aí, eu só aqui degustando as apresentações, foram muito boas. Eu vou só comentar, né, na verdade não é nenhuma questão, o trabalho da Priscila, eu achei bem interessante, né, como ela constrói a análise, por conta de ser desafiador, primeiro, né, ela já sabe disso, eu já falei para ela, e eu achei bem interessante o modo como o percurso, né, que ela escolhe, seleciona para fazer a análise. E aí, quando ela está falando dos resíduos cristãos, né, construídos a partir da figura feminina, da figura de Iracema, eu acho muito interessante, porque é meio que cíclico, né, uma retomada, porque ao mesmo tempo em que o Alencar está construindo ali, buscando uma construção da identidade nacional, que é nacional, que é brasileira, né, colocar assim entre aspas, ele está retomando um mito cristão, enfatizando mais ainda o produto europeu, né? Então, essa construção é meio que, esse imaginário mostra desde o início que é uma retomada, né? E a gente não olha à primeira vista, né? A partir dos detalhes que ela vai trazendo, é que ela vai mostrando essa ênfase a partir da própria figura da mulher. E tudo que está ali faz parte desse produto do colonizador, que traz para a gente já preparado, né, já pré-determinado. Então, achei interessante o modo como ela traz essa figura. E realmente dialoga com o trabalho da Thaís também, né, no sentido do feminino, da representação do feminino. E aí eu já trago o trabalho da Thaís também, porque muitos trabalhos sobre a Gilca Machado, a gente, como ela colocou, né, a gente encontra muita relação direta com o simbolismo, com o pré-modernismo. A obra dela foi publicada ao longo do modernismo, né, há uma falta de valorização nesse sentido da obra dela, e a Thaís traz resíduos de várias épocas, né, mostrando uma ampliação da leitura da obra da Gilca, ampliando mesmo um olhar que foi muito reducionista, né, ao longo da história. Acho que a redescoberta, mesmo com a redescoberta da obra dela nos últimos anos do século passado, nas últimas décadas, mesmo assim ainda não há um trabalho que traga toda essa amplitude, né? Então, parabenizo aí a Thaís
pela proposta que ela está desenvolvendo. Obrigada. Eu vou comentar uma coisa que acho que até ontem a professora Beth falou, e hoje, quando a Lidiane apresentava, ela utilizou, e eu vejo como importante usar essa expressão, que é a de coxa de retalhos. O quão potencialmente arte, o quão potencialmente teórica potencialmente teórico é esse uso, porque assim a gente constrói teorias e assim a gente constrói a pesquisa, né? A gente consegue a máxima da coxa de retalhos é realmente da gente unir formas geométricas e unir e estabelecer coesão nisso que é nessa reunião, né, de retalhos e esse outro objeto que surge. Então, é bem positivo, mesmo quando a gente fala nesse olhar para teorias, para as nossas pesquisas, e a gente vê que essas teorias, elas se organizam com com esse encontro de, de argumentos, no nosso caso, né, de argumentos que vêm da química, que vêm da antropologia, que vêm da história, que vêm da literatura, e eles vão se encaixando. E nós temos 30 anos de estudos em residualidade literária e cultural, então são 30 anos em que essa colcha ela se afirma, né, enquanto teoria por conta desse encaixe mesmo. Então é uma expressão bem até, olha, podes até pensar em utilizar isso nos teus argumentos. Eu não sei, Lidiane, se falaste assim, né, no pensar na hora, ou se aparece nos teus argumentos, mas é bem interessante utilizar, porque é assim que a gente afirma realmente a vivacidade do mundo da literatura e do mundo da pesquisa, as duas coisas, né? A literatura não pode ter um olhar estático, e sempre me angustia quando vem a necessidade de olhar para a literatura desse modo estático. A literatura é esse objeto que a gente pode olhar por vários ângulos, né, vários ângulos diferentes, se distanciar, se aproximar, né, usando um pouco aqui da noção de complexidade, né, da perspectiva mesmo do paradigma da complexidade. O objeto é o mesmo, mas ele vai se modificar também se a gente se distancia, se a gente se aproxima e por onde a gente observa. E é o que a gente faz a gente precisa fazer isso no mundo acadêmico, a gente precisa fazer isso para a literatura, assim como várias outras áreas fazem. A gente perde muito tempo insistindo em teoria, eu vou chamar assim, em teorias estáticas, enquanto outras áreas de conhecimento avançam, se desenvolvem, se somam, se constroem, se reconstroem. Ficamos nós numa briga de olhar estático acerca da literatura, né? Então, foi muito bom você trazer eu gostei quando você trouxe essa expressão, porque ela comprova a riqueza do nosso olhar de pesquisa, né? Do nosso olhar acerca da literatura. Não sei se usavas antes ou se soltaste assim na fala. Não, eu vi durante o PIBIC, quando eu estava estudando a teoria, e acho que é o Pontes ou é o Todd que fala sobre essa coxa de retalhos. Eu achei muito interessante e desde então eu venho usando para explicar como que tudo isso que você já explicou com propriedade. E aí eu só usei lá, por isso coloquei entre aspas. Isso. E realmente importante a gente pensar nessa dimensão e nessa construção constante.
Eu digo que não vou falar e falo muito. Desculpa, Meire. Eu queria falar só um pouquinho a respeito do que a professora Meire, né, estava falando, sobre a Iracema, né, sobre a obra em si. É por isso que a minha dissertação, de uma maneira geral, o foco é na hibridação da obra, né, dentro da obra, na hibridação cultural, porque realmente há essa hibridação, né, ao mesmo tempo que a Alencar busca valorizar nossa identidade, né, definir essa questão do povo brasileiro e traz o indígena, a língua indígena, os costumes, ele não consegue, claro, né, deixar de trazer as contribuições europeias. Seria realmente impossível, né? Ele estudou em colégios europeus, ele vivenciou toda essa questão e é impossível. Então, há uma hibridação muito grande, que no terceiro capítulo da dissertação, a intenção é exatamente essa, mostrar, né, o que tem de indígena, esmiuçar mesmo o que tem do europeu, como que ele faz essa construção e como que isso resulta na Iracema, né? E realmente é isso que é o nosso país, um país híbrido, não dá para deixar de ser. E se Alencar buscou representar o nosso país, Iracema tinha que ser híbrida mesmo, né? Tinha que ser uma obra realmente híbrida, não dá para deixar de ser. E aí eu trago no terceiro capítulo exatamente essa ideia de que a hibridação, né, apesar de ter surgido uma conotação negativa, de que, e por muito tempo, no Brasil mesmo, a ideia da miscigenação foi vista como o povo miscigenado, um povo que não tinha valor por causa disso, pelo contrário, né? Hoje em dia, quanto mais híbrido, mais rico culturalmente, tudo que é mais híbrido é mais rico, e que essa hibridação, ela realmente é algo que contribui muito, e que nada consegue ser puro, né? Eu trago também no terceiro capítulo que nem os europeus eram, porque eles tiveram contatos em algumas guerras com os povos africanos, né? E aí eles já trazem para o país, quando eles vêm para colonizar a América, eles já trazem contribuições de vários povos, de várias culturas. É impossível, né, que essa questão dos resíduos, é impossível que um povo seja puro por total, porque na medida em que os povos se encontram, isso é inevitável, há essa hibridação também inevitável. E aí eu tento trazer para essa conotação, claro, super positiva, né, e não uma conotação negativa de que por muito tempo foi pensado, principalmente no século XIX, de que tudo que era miscigenado era algo que não merecia valor. Os europeus tentaram isso, e eles também eram, né? Eles tinham uma hibridação, então eles nem sabiam disso, nem se tocaram disso, não dá, né? Não dá para ser. E isso é que é bom, né? As misturas, as coisas, como os trabalhos que nós trouxemos aqui hoje. Todos trazem, né, essa questão feminina, as temáticas, os livros, né, Escravizaura, Dona Flor, mas é tudo diferente, ao mesmo tempo que tem algo em comum, é diferente, é híbrido, é legal, né, e é enriquecedor por isso. Então, eu também achei que Iracema é desafiador, tem muita fortuna crítica, a gente precisa falar de muita gente, o trabalho vai ficando, né, a gente vai fugindo da gente, mas é muito interessante, porque a gente vai buscar resíduos e a gente encontra vários que a gente nem imaginava. Vai lendo uma coisa, vai lendo outra, e ela realmente é muito, muito residual. Interessante, Priscila. Eu acho que daí a importância de revisitar essas obras, né? Principalmente as do século passado. Acho que depois do advento dos estudos culturais, no século passado, eu acho que muita coisa ficou... deixou um espaço para que a gente revisitasse, para que a gente redescobrisse, para que a gente desse esse novo olhar. Por isso, eu acho que a residualidade, ela vem dialogar muito forte com esses novos estudos, né? Porque a gente tem a possibilidade de trazer esses dois olhares, do antes e do depois. O que é que precisa ser reconfigurado? O que é que precisa ser revisto? O que antes era lido desta forma e agora a gente lê desta forma? Claro que eu estou colocando uma visão muito dualista, né? Tem muita coisa aí no meio desses dois pontos, mas eu acho que a relevância está nisso, né?
da gente resgatar mostrando esses novos olhares. E aí, com o modernismo brasileiro, essa questão da hibridação, ela ganhou força, né? E aí a residualidade vem aqui com a contribuição também metodológica, resgatando a discussão de ontem. Então, eu acho super bacana o trabalho que você desenvolve, Priscila. E aí tem questões aí no chat, né? Estão discutindo aí na surdina. Compartilhem conosco. As ideias estão aparecendo aqui. Eu vou pedir para nem sei se pedir para a Ieda comentar, mas eu vi a questão trazida que a Cássia trouxe, mas complementando ou atrapalhando. Você ia fazendo a apresentação e eu pensando, mas o grotesco está na comida baiana, ele usa sempre na comida baiana. E aí, até o momento que você lembra do episódio do caviar, eu, eita, vadinho, não vai. Então não estava só realmente na comida baiana, não, tá no comer como um todo, né? Mas aí tem não sei se queres comentar. Não, eu só agradecer aqui a Cássia Alves, porque eu li bastante a dissertação dela, a tese dela, porque fala muito do corpo grotesco, né? Mas que eu trabalho mais com o corpo grotesco, mais voltado para Bakhtin mesmo, né? Porque tem muito a ver com a regeneração, tem muito a ver com a vida, né? E essa junção com a comida também, né? Aí são vários aspectos. Aí eu também só queria dizer também que, como eu estou trabalhando no outro capítulo, que isso aí está muito presente em vários livros da obra de Jorge Amado, certo? Essa mistura de comida, né, com sexo, e é muito residual, viu? Já estou começando a procurar até os elementos que a comida baiana trabalha, né? E tem muita coisa aí que dá para ir buscar lá atrás. É verdade. Que se a gente for pegar aí o que a Priscila trabalha, né, nós vamos acabar caindo na mesma hibridação, né? Tem de África, tem de indígena, né? Em ambas, né? Principalmente na alimentação, né? Em especial na alimentação, lá na cultura e aí na alimentação, né? Gostei muito da nossa manhã, só digo isso. Temos aí boas ideias, eu acho que a troca foi muito positiva. Também acho. Foram lindos os trabalhos, em todas as apresentações, é muito bom reencontrá-las aqui também, enfatizo isso, esse encontro tem sido muito gostoso, a gente mata um pouquinho, né, da saudade, a gente deixa um pouquinho para o presencial, se Deus quiser, que não demore. Próximo encontro. E vamos ligar as câmeras para aquela foto. Eu falo ligar as câmeras, aí ó, o pessoal começa a se ajeitar. Só fazer um print aqui. Eu tirei o barulho do meu print, aí eu faço em silêncio e não sei como é que... Mas deu certo. Olha, à tarde continuamos, tá bom? À tarde temos as últimas, mais 5 apresentações. Não, são 5 apresentações à tarde. Então, a gente se encontra e todo mundo lá. Você deixa só eu finalizar aqui a gravação, antes de vocês darem tchau. Tudo bem.